O Brasil precisa parar, mas não sou eu dizendo isso para você que vai fazer com que o Brasil pare. É um conjunto de instituições, indivíduos, figuras públicas, políticas que precisam conjuntamente tomar essa decisão para que o Brasil pare. Essa é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Depois de um dia de queda no número de mortos pelo coronavírus, a Itália apresenta uma nova escalada, um novo aumento no número de mortos, mais de 900 pessoas mortas em um único dia. E o nosso país, o nosso presidente, acaba de criar uma campanha que custou mais de 4 milhões de reais e foi feita sem licitação, para dizer para você que o Brasil não pode parar. Na sequência disso, você tem um conjunto de empresários que sai de carro dizendo para as pessoas que elas não podem parar. De carro, não a pé, não aglomerados. Mas se o Brasil não para porque as pessoas não estão conscientes do que é o coronavírus, ele para diante da quantidade de mortes que teremos nas próximas semanas. Inclusive subnotificadas, chamadas de mortes por problemas respiratórios, porque o Brasil não testa tanto quanto inúmeros outros países que vêm enfrentando o problema do coronavírus. Essa campanha, que custou mais de 4 milhões de reais, tem um elemento linguístico importante, a repetição de uma estrutura. Ela vai dizer que para X tipos de brasileiros, o Brasil não pode parar. E essa repetição se segue várias vezes para reforçar para você essa ideia, quase como num mantra, de que o Brasil não pode parar. Para te ajudar a te convencer de que o Brasil não pode parar, ao invés de apresentar números e estratégias precisas, claras e objetivas do governo federal para prevenir a morte de pessoas pelo coronavírus, o que esse vídeo faz é elencar um conjunto de profissões, um conjunto de realidades que são muito diversas dentro do nosso país, para dizer que todas essas pessoas não podem parar, que é para elas que o Brasil não pode parar. E curiosamente é nesse momento que se reconhece então que algumas dessas pessoas existem, como os ambulantes, por exemplo, os camelôs, que aparecem em imagens e também no texto escrito. É nesse texto que todas essas pessoas fazem parte quase que como de um único Brasil, o Brasil que não pode parar para elas. O que essa campanha, que na verdade não passa de uma campanha em pró do ocupante do cargo à presidência, o que ela faz é, na verdade, promover a falsa sensação de estamos todos juntos no mesmo barco, quando, na verdade, entre um advogado e um cientista, um ambulante, um camelô e um empregado doméstica, existe uma diferença gritante. Como serão apoiados se ficarem doentes? Quais os direitos têm já garantidos caso fiquem doentes? A realidade de cada uma dessas pessoas apontadas nessa propaganda é muito diferente. E essas pessoas são impactadas de maneira muito diversas, ora pelo vírus, ora pela economia. Esse texto que mostra que nós não deveríamos parar, ele acaba por trazer a responsabilização dos problemas do Brasil para os indivíduos que decidem parar, pela importância de seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Essa responsabilização não pode ser sua. É papel do governo federal criar políticas públicas e informar a população sobre o que é o real problema do coronavírus. E se a repetição de uma mesma frase associada a essa música melancólica e essa imagem que reconhece finalmente esse grupo de indivíduos que tantas vezes não aparece e não é considerado pelas políticas públicas, eu te digo, esse vídeo ele quer te enganar, ele quer te colocar junto com tantos grupos aí, mas na verdade nós somos grupos muito diferentes, pertencentes a realidades que são completamente diferentes e que serão afetados pela decisão do governo federal em impedir que as pessoas saiam de casa de forma muito diferente. E essa responsabilização individual não deveria ser um mote para a condução de uma política pública que olha por todos aqueles que podem ser afetados pelo coronavírus. Não se deixe enganar pela melancolia e pela repetição exacerbada desse mantra que pede para que você saia de casa.
Cobre do prefeito, cobre do governador e cobre também do presidente, que tenha políticas objetivas e claras, apresentando inclusive números cada vez mais claros e objetivos através do aumento do número de testes de indivíduos, para que possamos compreender a gravidade real e concreta do problema no Brasil. Enquanto isso, fique em casa. E a histeria que Bolsonaro atribui àqueles que se preocupam com a pandemia que acontece no mundo todo, é a histeria, na verdade, que ele usa para colocar em você o medo do que pode acontecer com uma economia cambaleante. Ele diz que está lá para tranquilizar. Então ele chama a pandemia de gripezinha e ao mesmo tempo diz que ninguém pode parar, que o Brasil não pode parar, porque senão o fim do mundo vai acontecer para nós, brasileiros. O Brasil precisa parar. E se não parar, tá preparado para contar os seus corpos?